O fundo imobiliário IRDM11, um dos maiores fundos do segmento de papel, está sendo negociado nas suas mínimas históricas, como vocês podem ver nesse gráfico aqui dos últimos 5 anos. Será que agora seria uma boa oportunidade de se investir no IRDM11, comprando ele num valor muito abaixo do que geralmente ele custa? Sua cotação, será que vai se recuperar? Ele vai voltar a esses patamares aqui na faixa dos R$100? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Então vamos analisar aqui alguns indicadores operacionais no site Status Invest. E depois vamos lá no seu último relatório gerencial também considerar alguns pontos. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure estudar, se aprofundar, ler o relatório gerencial para que assim você possa fazer uma boa escolha. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Diariamente eu tenho compartilhado aqui com vocês estudos e análises sobre fundos imobiliários, tenho mostrado minha trajetória investindo em fundos imobiliários e mostrando todo o dinheiro de renda passiva que eu tenho ganhado através dos meus investimentos. Então, meu objetivo é incentivá-los para que vocês também corram atrás da liberdade financeira de vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Atualmente, o IRDM11, como eu já mencionei, ele é um fundo de recebíveis, então um fundo de papel. Ele está sendo negociado aqui na faixa dos R$ 75,00. Seu dividend yield está de 13%. Esse é seu dividend yield acumulado dos últimos 12 meses. Ele já pagou em dividendos nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 9,77. Além disso, podemos ver que ele está com uma desvalorização de aproximadamente aqui 17% nesses últimos 12 meses. Aqui no seu gráfico dos últimos 5 anos, podemos ver que lá no início de 2021, aproximadamente 3 anos atrás, ele havia conseguido aqui bater o preço de R$ 152,00 aproximadamente, porém de lá para cá ele só vem caindo. Uma desvalorização aqui de aproximadamente, deixa eu puxar aqui, uns 50%. Seu preço caiu mais de R$ 76,00 por cada cota, então realmente uma desvalorização bastante acentuada. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 87,64. Mas como vimos lá em cima, ele está custando 75. Então ele está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,86. Isso quer dizer que ele está com desconto no momento de 14%. Ele tem um patrimônio aqui de 3,1 bilhões de reais, porém, por causa desse desconto aqui, o mercado só está disposto a pagar nele 2,7 bilhões. Ele tem um caixa disponível aqui de 139 milhões para futuros investimentos ou para poder pagar dívidas e já está chegando próximo aos 300 mil cotistas. Atualmente está com um pouco mais de 295 mil. Além disso, tem uma liquidez média diária superior a 4 milhões. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi correspondente ao mês de fevereiro. Ele pagou aqui 75 centavos por cada cota e esse valor em dividendos correspondeu a um rendimento de 0,96%. Se pegarmos o seu gráfico aqui de distribuição de rendimentos dos últimos 5 anos, podemos ver, como seus rendimentos vêm caindo. Ele até pagou bem no ano de 2020, 2021, 2022. Nessa época devemos levar em consideração o IPCA bastante elevado, além da taxa de juros que estava muito elevada. Porém, podemos ver que o ano de 2023 ele já caiu bastante e continua caindo os seus rendimentos. Lembrando que fundos de papel sempre tem essas fases, Tem fases boas que os fundos eles conseguem entregar uma alta rentabilidade, porém tem épocas também que ele vai aí diminuir os rendimentos. Vamos aqui no seu último relatório gerencial entender um pouquinho melhor sobre esse ativo e ver como é que ele funciona. Então, atualmente, qual é o objetivo do fundo? Ele menciona aqui que seu foco principal é o investimento em CRIs. Então, praticamente todo o seu patrimônio está investido nisso, apesar dele no momento também investir em cotas de outros fundos imobiliários, como eu vou mostrar mais adiante. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que esse fundo teve início lá no mês de março de 2018. Então, nesse mês ele faz aí 6 anos de existência. Sua gestão é feita pela Iridium, gestora de recursos. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito às suas taxas. Atualmente ele cobra uma taxa de administração de 0,17% ao ano e uma taxa de gestão de 0,83%, que no total vai dar aqui
1% ao ano. Ele não menciona nada sobre taxa de performance, então é provável que ele não realize essa cobrança. Aqui a gente pode ver todos os ativos CRIs que atualmente ele tem, e algo bastante interessante do IRDM11 é com respeito à sua diversificação. Observem só, o CRI que ele tem maior exposição atualmente corresponde a 2,69% do seu PL. Então essa diversificação aqui traz uma segurança para esse ativo. Como eu menciono, mesmo que ele venha a sofrer algum tipo de calote, o impacto vai ser pequeno, já que ele tem uma baixa concentração, então isso minimiza bastante os riscos. E vocês podem vir passando aqui e conferir cada um dos ativos CRIs que atualmente ele tem. Então ele primeiramente vai falar quem é o seu devedor, o valor investido em cada um deles, o PL, o seu indexador e, além disso, o setor de atuação do seu devedor. Se descermos aqui, podemos ver que no momento, somente em CRIs, ele tem um valor investido aqui de 2,4 bilhões de reais, quase 2,5. Ele também tem outros fundos imobiliários, ele faz uma separação. Ele menciona aqui fundos imobiliários de renda fixa, que tem características como, apesar de ser fundos imobiliários, tem características da renda fixa. Então, eles são esses 4 ativos aqui. Ele tem um valor investido de 101 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele tem os fundos imobiliários que atualmente também ele investe. E se vocês notarem aqui, ele tem vários fundos imobiliários, então é uma quantidade realmente bem significativa, com um total investido aqui de 609 milhões de reais. E outro ponto a se considerar é que ele não tem concentração em nenhum deles. O que ele tem maior posição é nesse primeiro fundo aqui, com uma concentração de 3,87%. Então ele tem aqui fundos realmente interessantes, porém, vale ressaltar que ele tem fundos também que não são muito bons. Aliás, que não são bons de jeito nenhum. Por exemplo, ele tem uma posição considerável aqui no DEVA11, ele também tem posição aqui no HCTR11, no TORD 11 ele também tem posição. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele também tem posição no VS RH11 e também no XPPR11. Então são ativos aí que têm passado por situação financeira muito difícil, diminuído seus dividendos, foram fundos que sofreram calotes. Então, apesar de ele ter fundos interessantes no seu portfólio, ele também tem ativos considerados aí ruins. Então isso muitas vezes pode até colocar em xeque a credibilidade na gestão do IRDM11. Aqui a gente pode ver a distribuição dos seus investimentos atualmente. Então, como eu já mencionei, os CRIs são seu principal investimento, atualmente corresponde a 73% do seu patrimônio. Os fundos imobiliários que ele investe atualmente corresponde a 19% do seu patrimônio. Fundos da renda fixa atualmente corresponde a 3% e o restante 4,38% está disponível em caixa. Aqui a gente pode ver a sua distribuição por indexador, no caso dos seus CRIs. Então, a maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, aproximadamente aqui 62% deles, e o restante 10% e 4,5% está indexado ao índice CDI, com 2 tipos de variação, CDI+, e CDI porcentagem. Além disso, ele tem pequenas posições aqui no índice IGPM e também no índice IGPTI. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o setor de atuação dos seus devedores. Então, podemos ver aqui que ele tem empresas que atuam atualmente no setor de geração de energia, também de loteamento, logística, shopping, multipropriedade, saúde, varejo e assim por diante. Lembrando que setores como esse daqui de loteamento, de multipropriedade, são setores considerados um pouco mais arriscados. Porém, também podemos notar que ele tem boa diversificação com respeito ao setor de atuação dos seus devedores. Aqui a gente pode ver, pessoal, o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de janeiro de 2024. Então podemos notar que no mês de janeiro ele teve uma receita total aqui de 31,2 milhões de reais. Ele teve também algumas despesas que somaram o valor de 2,7 milhões de reais. Então no final ele ficou com o resultado líquido de 28,5 milhões de reais. E durante o mês de janeiro ele distribuiu o valor de 27,3 milhões de reais. Então ele gerou 28,5 e distribuiu 27,3, fazendo assim um resultado acumulado aqui, uma reserva de resultado de 1,2 milhões de reais. Lembrando que no mês de janeiro ele distribuiu aqui 75 centavos também por cada cota, assim como no mês de fevereiro. Aqui ele também menciona algumas movimentações que o fundo ele realizou durante o último mês de janeiro. Então algumas compras de CRIs que ele realizou, também algumas vendas que ele realizou. E aqui em imagem a gente pode ver a venda que ele realizou de cotas de 2 fundos imobiliários que atualmente ele tem. E aqui ele mostra qual foi o valor
investido, no caso a quantidade de cotas de cada um deles e o valor financeiro dessa transação. Então, pessoal, o fundo IRDM11 é sim um fundo interessante, um fundo aí que vem passando por uma fase ruim. Esse fundo tem suas qualidades positivas, né, como a sua diversificação com respeito aos seus devedores, então ele é bem diversificado, não tem concentração. Esse é um ponto positivo que se tem que elogiar. Também ele é bem diversificado com respeito ao setor de atuação dos seus devedores. Além de ser um fundo muito grande, um fundo que já faz aí 6 anos de existência. Porém, tem alguns pontos a se criticar, né? Por exemplo, com respeito aos fundos imobiliários que atualmente ele investe. Apesar dele ter vários fundos que atualmente ele investe, como eu mostrei aqui em cima, tem muitos desses ativos aqui que não prestam, pessoal. São fundos realmente ruins, que vêm passando aí por situações difíceis e que raramente vai se recuperar. Só para vocês terem uma noção, o preço médio nele do DEVA11, que ele tem posição, está de R$ 101, o seu custo médio. Se pegarmos aqui e procurarmos o preço atualmente do DEVA11, vamos pesquisar juntos aqui, está sendo cotado a R$ 40. Aí você imagina, o preço médio nele é R$ 101. Um prejuízo aí de aproximadamente R$ 60, R$ 61. Se pegarmos aqui outro fundo também, por exemplo, o HCTR11, o seu preço médio atualmente nele é de R$ 119. Vamos ver qual é o preço que o HCTR11 atualmente está sendo negociado. HCTR11 está sendo negociado a R$ 29, praticamente R$ 30, e o preço médio é R$ 119. Imagina o prejuízo aí em cima de 490 cotas. Imagina o prejuízo que o IRDM11 não está tendo. No DEVA11, que ele tem aqui 1,4 milhões de cotas. Outro fundo aqui que ele tem uma boa posição, o TORD11, o seu preço médio nele é R$ 10,47. Vamos ver atualmente qual é o preço do TORD11 que está sendo negociado, a R$ 1,92. Então, infelizmente, a gestão ela fez aí várias escolhas ruins com respeito aos fundos imobiliários que ela investe, e isso tem trago aí um alto prejuízo para o fundo. Então, são milhões de reais aqui que ele está com o dinheiro totalmente parado, porque muitas vezes não compensa ele realizar o prejuízo, né, vender essas cotas no prejuízo, porque vai ser muito prejuízo o pessoal vender essas cotas que atualmente ele tem. Imagina aqui R$ 60 por cada cota em cima de 1,4 milhões de cotas. Então, infelizmente, a gestão ela tem seus pontos positivos, porém também tem seus pontos negativos. Eu acho que a gestão tem que mostrar e tem que recuperar a confiança dos investidores, fazendo boas escolhas, tomando boas decisões, que dessa maneira ela pode aí recuperar a sua credibilidade, voltar a ser referência como um fundo que investe bem o dinheiro do seu cotista. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.